Sabe, tem uma ideia que muda completamente o jeito que a gente pensa sobre dinheiro. Ter sucesso financeiro tem muito menos a ver com o quão inteligente a pessoa é e muito mais a ver com o jeito que ela se comporta. Pessoas super comuns podem ficar ricas, enquanto gênios podem perder tudo. Hoje a gente vai mergulhar em 3 lições essenciais do livro A Psicologia do Dinheiro. Parece uma pergunta sem pé nem cabeça, né? A história de duas vidas que foram para o extremo oposto uma da outra ensina praticamente tudo que a gente precisa saber sobre finanças. E a resposta, olha, é surpreendentemente simples. Então, de um lado a gente tem o Ronald Read, um faxineiro frentista. Do outro, Richard Fuld, um baita executivo formado em Harvard. Um morreu milionário, o outro foi à falência. A grande diferença não estava no diploma ou na inteligência, mas sim no comportamento de cada um. Ok, vamos para a nossa primeira grande lição. O que realmente faz a diferença com dinheiro é uma habilidade pessoal, uma soft skill. É sobre como a gente se comporta, não sobre saber fórmulas de outro mundo. A vida do Ronald Read foi, nossa, de uma simplicidade que impressiona. Ele comprou a casa dele por só $2.000 e morou lá a vida toda. Enquanto ele consertava carros e varria o chão, ele fazia uma coisa fundamental. Comprava ações de empresas boas e simplesmente esperava. Por décadas. Simples assim. Já o Richard Fuld, bom, ele era o extremo oposto. O cara entendia tudo de finanças, mas a ganância, o excesso de confiança, fizeram ele pegar dívidas gigantescas antes da crise de 2008. Ele sabia a teoria, mas não conseguiu controlar as próprias emoções. É a prova de que um gênio pode virar um desastre financeiro. Então, o pulo do gato é esse. A habilidade mais poderosa de todas é a paciência. É entender que a grana de verdade está na espera. Olha só o Warren Buffett. A maior parte, mas tipo quase toda a fortuna dele veio depois que ele já tinha mais de 65 anos. Ele deu tempo para a mágica acontecer. E essa mágica toda, ela tem um nome, né? Juros compostos. É de forma bem simples o seu dinheiro trabalhando para gerar mais dinheiro e esses ganhos também começando a trabalhar. A única coisa nessa conta que tem um poder de crescimento absurdo é o tempo. Para a gente ver como isso funciona na prática, vamos imaginar 2 investidores. O investidor A começa cedinho, com 20 anos, e investe R$ 300 por mês só por 10 anos e depois para. Já o investidor B começa mais tarde, com 30, mas investe mais, 400 por mês e por 35 anos. Quem será que termina com mais dinheiro? E o resultado é de cair o queixo, o investidor A. Mesmo colocando menos dinheiro e por menos tempo, ele acumulou quase o dobro. Por quê? Porque ele deu ao dinheiro dele a coisa mais valiosa que existe: uma década a mais de tempo para os juros compostos fazerem seu trabalho. Isso mostra, de um jeito brilhante, o poder de começar o quanto antes. Certo. Bora para a segunda lição, que agora sai um pouco dos investimentos e entra na arte de poupar. E a fórmula para isso é bem mais profunda do que parece à primeira vista. Tá aí. A capacidade de guardar dinheiro não depende tanto de quanto se ganha, mas sim da distância entre a renda e o ego. A riqueza que ninguém vê, aquele dinheiro que não foi gasto, é o que constrói patrimônio de verdade. O autor Morgan Housel resumiu isso perfeitamente. Ninguém fica tão impressionado com o seu carro caro quanto você. O que as pessoas buscam, na verdade, é aprovação social. E o nosso ego nos engana, fazendo a gente acreditar que comprar coisas é o jeito de conseguir isso. E o mais curioso é que esse padrão se repete, não importa o salário. Conforme a renda aumenta, o ego muitas vezes infla junto e aí os gastos sobem para acompanhar. É a famosa corrida dos ratos, só que com brinquedos cada vez mais caros. A nossa terceira e última lição é talvez a mais importante e também a mais perigosa. É sobre o risco de ficar sempre mudando a linha de chegada, de nunca saber a hora de parar. Vamos falar sobre Bernie Madoff. Ele não era um golpista qualquer, não. Ele era uma lenda. Ex-presidente da Bolsa de Valores Nasdaq, um dos caras mais respeitados e poderosos do mundo financeiro. E é aqui que a história dele fica realmente trágica. A parte legal do negócio dele já era absurdamente lucrativa. Ele não precisava de mais dinheiro. Ele já tinha muito, mas muito mais do que o suficiente para viver várias vidas de luxo. A situação era uma completa loucura. De um lado, o que ele ganhava legalmente, dezenas de milhões por ano. Já era uma fortuna. Do outro, o tamanho da fraude que ele montou, 64 bilhões de dólares. Ele arriscou absolutamente tudo, reputação, liberdade, família, por uma ganância que não tinha fim.
O resultado foi uma tragédia digna de filme. Ele morreu na prisão, um dos filhos se suicidou, o outro morreu de uma doença que ele mesmo dizia ter sido causada pelo estresse do escândalo. A família foi completamente destruída. Tudo isso porque ele não sabia o que era suficiente. E tudo isso nos leva para uma reflexão final, né? Talvez a gente esteja medindo riqueza do jeito errado. Tem um filósofo romano, o Sêneca, que disse isso há quase 2000 anos e nunca foi tão atual. A verdadeira riqueza não é ter um monte de coisas, mas sim precisar de pouco. É a liberdade de não estar sempre correndo atrás de mais. E essa é a pergunta que fica. Não é sobre um número na conta bancária, mas sobre cada um definir a sua própria linha de chegada. Saber o que é suficiente talvez seja uma das decisões financeiras mais importantes que alguém pode tomar na vida. Vale a pena pensar nisso.